Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Estamos ouvindo ao longo desta semana o Evangelho de João, o capítulo 17, no qual nós temos a assim chamada oração da oblação, oração da intercessão, oração da mediação de Jesus, que suplica ao Pai a unidade dos discípulos. É a oração sacerdotal, porque é uma oração de mediação. Eu neles, Pai, e Tu em mim. E dessa maneira, uma unidade entre nós e Cristo, nós e o Pai, assim como o Pai está no Cristo. Nesta unidade que o Espírito Santo realiza. Está aí o maior exemplo de hospitalidade, que é o tema desta noite. O Espírito Santo, o Divino Espírito Santo, nos move à hospitalidade. Antes de iniciarmos precisamente a reflexão a respeito deste tema, talvez valeria também mencionar o tema geral que nós estamos meditando nesta semana, neste tríduo do divino. O tema geral é: com o divino, ser paróquia como família de famílias. Talvez muitos não saibam, mas a palavra paróquia não significa, como nós logo vamos imaginar, aquela estrutura organizativa do Império Romano que depois passou a ser a estrutura organizativa da Igreja Católica. Posteriormente, paróquia, diocese, nessa nomenclatura. A palavra paróquia não fala de estrutura, fala antes de uma falta de estrutura. É interessante, é uma falta de estrutura. Por quê? Porque paróquia significa, assim, vamos dizer, tentando traduzir lá do grego, é um acampamento. E no acampamento a gente não tem estrutura quase nenhuma. Trata-se de uma moradia totalmente provisória, em que, portanto, o estrangeiro, quando está vagueando, vamos dizer assim, monta lá sua barraca, faz lá seu acampamento, como o povo no deserto, caminhando, sem estruturas. Significa peregrino em outra terra, estrangeiro, peregrino em outra terra. Paróquia, portanto, é este acampamento, morada provisória. Nada mais justo que designar por paróquia também as comunidades cristãs. Não é uma estrutura, são as pessoas que aqui vêm, que formam a paróquia. Por exemplo, Nossa Senhora dos Anjos, o acampamento Nossa Senhora dos Anjos, vamos dizer assim. Por quê? Porque a nossa morada não é aqui, meus caros. Aqui nós somos peregrinos, aqui é um acampamento. A morada definitiva será ao lado do Pai. Por isso, meditar família de famílias. A própria família também não é apenas uma relação interpessoal entre pessoas consanguíneas. Família tem também a sua própria tradição, a sua herança, o seu legado. E é isto a igreja. A igreja também tem seu legado, sua herança. Nós recebemos, nós bebemos desta fonte. E para sermos família de famílias nessa estrutura, que é o acampamento, que é o peregrino que somos nós nesta terra, temos o divino nos inspira, nos move a hospitalidade. Essa é uma das características que nos distingue como família de Cristo. Se nós falamos que somos família de famílias, a família de Cristo é família de famílias, portanto, a família de Cristo se distingue pela hospitalidade. Nós temos o exemplo bíblico como grande modelo, por exemplo, as comunidades primitivas cristãs, que viviam a sua fé pondo tudo em comum,
partilhando de si. Nelas, ninguém mais era considerado forasteiro. Todos tinham lugar. O vocábulo hospitalidade nos remete à acolhida. Talvez as nossas comunidades de fé, as nossas paróquias, as nossas estruturas, as pessoas que pertencem a essas estruturas, necessitem despertar a esta realidade. Sermos receptivos, estarmos com os braços abertos para receber tantos calejados pelo mundo. E vejam bem, nós somos hospitaleiros, mas também nós somos hóspedes, todos nós. Em algum determinado momento somos hospitaleiros porque acolhemos alguém em nosso meio, mas há também momentos em que eu vou ser hóspede em algum lugar e também eu vou querer ser bem acolhido. Na Sagrada Escritura, sobretudo no Antigo Testamento, se demorava para acolher alguém, mas uma vez acolhido, o hóspede era considerado sagrado. A hospitalidade é uma obra de caridade pela qual seremos julgados. É o que nos diz o Evangelho, Mateus 25. Se nós olharmos para o nosso pai na fé, Abraão, era tido como exemplo de hospitalidade. O próprio Jesus não possuía casa e muito frequentemente se hospedava. O Espírito Santo, qual é o epíteto, digamos assim, o título que nós podemos dar ao Espírito Santo? Doce hóspede da alma. Portanto, o Espírito Santo é também hóspede da nossa alma, a partir do momento que nós somos batizados e somos introduzidos nesta família de famílias. A propósito desta expressão família de famílias, ela é uma evolução de uma intuição do documento 100 da CNBB, que falava de comunidade de comunidades, pensando nessa estrutura que nós chamamos paróquia. Este acampamento, este tempo de peregrino que nós temos aqui, pensando nisto, família de famílias, deriva de alguma maneira dessa ideia do documento 100, comunidade de comunidades. Numa família, quando nós acolhemos o estrangeiro, aquele que não pertence ao meu clã, ele passa a ser de alguma maneira parte da minha família. O Papa Francisco insiste repetidas vezes na necessidade de abrirmos-nos à cultura do encontro. O que seria essa cultura do encontro, que ele fala tanto, Nós estamos habituados a uma cultura, por assim dizer, da concorrência. A cultura do encontro, na cultura do encontro, dois sujeitos já não se enxergam como concorrentes, mas como irmãos. Dessa maneira, será necessário, meus queridos, para que nós desenvolvamos esta virtude da hospitalidade, será necessário que nós corrijamos o nosso olhar para ver de fato no outro um irmão. É isso também que ensina o Papa Francisco na sua encíclica Fratelli Tutti. Ver no outro um irmão. Corrigir o nosso olhar. Eu falava no início da celebração. É aquele sujeitinho que está contigo do teu lado. É aquela pessoa que convive contigo, que mora na mesma casa, que trabalha contigo, que vive, que partilha da tua vida em algum lugar. Esta pessoa bem concreta, não vamos falar de um abstrato, vamos falar
do próximo. É este que Deus quer, que o Espírito me move a acolher. Ah, padre, mas aquela pessoa não cabe dentro dos meus moldes. Eu tenho uma forma de enxergar as coisas, tenho minhas convicções religiosas, sociais, políticas, e este sujeito pensa totalmente diferente de mim. Mas é ele que é para você acolher. Se isto estivesse claro, talvez há algum pouco tempo atrás, e agora, o tempo que estamos vivendo, talvez, eu arrisco dizer, não haveria tanta disputa, tanto xingamento, tanta ofensa. Você abre ali a página no Facebook, meu Deus do céu, o que é isto? As pessoas parece que estão perdendo um pouco noção do respeito. Tudo bem que eu não concorde, isto é rico, é importante isto. Mas nunca esquecer da dignidade daquela pessoa, nunca. Esquecer que aquela pessoa, aquele sujeito ali, vale o sangue de Cristo. Jesus morreu por esta pessoa também. Se nós pensássemos isso antes de sair por aí comentando coisas a respeito dos outros, porque veja, é sempre o outro, né? Nós viveríamos melhor. Tenho certeza que viveríamos melhor. A nossa tarefa de hospitaleiros, é acolher também aquele que não cabe dentro dos meus conceitos. Isso é hospitalidade. Isso é caridade cristã. Isso é viver o Evangelho. Do contrário, o Evangelho é só uma história bonita. Se ele não se tornar vida, se eu não exalar Evangelho nas minhas atitudes, no meu modo de proceder, na minha vida e na minha relação com as pessoas, na minha vida espiritual, o Evangelho é só um adereço ou uma desculpa. Ou o Evangelho se torna vida em mim, e portanto eu me comprometo também a encontrar-me, cultura do encontro, com o diferente, ou então eu não estou vivendo o Evangelho. Não posso dizer que faço uma coisa e faço outra, porque não é possível. Isto não significa não ter posição, não significa ficar em cima do muro, não. Quando te perguntarem, ou mesmo quando for oportuno, vamos falar. Se é importante, vamos falar. Falar de Cristo, vamos falar. Mas, muitas vezes, a outra pessoa não estará aberta. E se você ficar ali, insistindo, brigando, você vai perder essa pessoa. A pessoa não quer ouvir falar de Cristo, dê testemunho de Cristo. Você vai convertê-la, talvez não pela palavra, mas pelo exemplo. Então, meus queridos, é preciso, para que nós aprendamos a acolher. Sobretudo, hoje nós vivemos num mundo em que, se nós formos analisar bem concretamente, tantas pessoas por aí, imigrantes, tantas pessoas, às vezes, sendo rejeitadas dentro de alguns sistemas, pessoas que não encontram espaço em alguns lugares. Veja, a Sagrada Escritura sempre designava, e no Antigo Testamento fala muito na viúva, no órfão, no pobre. Ou seja, pessoas que não vão te acrescentar assim alguma coisa, naquilo que o mundo pensa que é lucro, não vai. Mas
aos olhos de Deus, não passará, Jesus mesmo diz, mesmo que seja oferecer um copo d'água a alguém. E são tantos pequenos gestos que a gente pode fazer, de hospitalidade, de respeito. É preciso, portanto, que nós descobramos o amor, porque quando eu descobrir o amor, eu vou aprender a me relacionar com as pessoas. Quando eu descobrir o amor, isto vai me permitir conhecer o outro de fato, como um semelhante, como o meu próximo. No encontro depois com o Deus fiel, com o Espírito Santo que nós estamos celebrando, que também viera profusamente lá sobre aquela comunidade primitiva que é modelo para nós. Neste encontro com o Deus amor, nós encontramos também a verdade mais profunda sobre nós mesmos, sobre o próximo, sobre a vida como um todo. Nós somos movidos, tema de hoje, o Espírito Santo nos move à hospitalidade. Nós somos movidos não por uma simples filantropia ou assistencialismo, mas pela fé no Deus amor. E esse será o diferencial. Um ateu talvez possa fazer, talvez tenha condições de fazer muito mais que eu que sou cristão por alguém, em termos filantrópicos. Mas o ateu fará isto, não deixa de ter seu valor, por filantropia. Nós faremos porque amamos a Deus concretamente no próximo. Por isso que nós vamos fazer. Isso supera os limites do tempo, se expande para o todo das nossas experiências mais profundas. A fidelidade, meus queridos, supõe esta superação dos ditames do tempo, porque o amor se renova. O amor não envelhece e nos permite saborear quando a gente acolhe o outro. Pode observar, quando você faz algo por alguém, você saboreia, num sentido bem profundo, assim, espiritual, metafísico, podemos dizer, a verdade para a qual nós estamos aqui. Porque se nós estamos aqui, é para amar a Deus e amar ao próximo. Se eu estou aberto a encontrar-me sempre a novidade no amor do Espírito Santo, que se manifestou, se manifesta e se manifestará. Eu vou saber reconhecer o Espírito Santo que é o hóspede da minha alma. Eu quero finalizar com algumas citações de um livrinho antigo, o padre já tem há bastante tempo. A edição é de 1976, de um sacerdote francês chamado Michel Quoist. Eu não sei se é assim que se pronuncia. Mas aqui, lá na página 150, 151, ele vai falar disso que o padre está falando aqui. E ele vai dar pistas bem concretas. Não é teoria. Acolher o próximo não é teoria. Acolher o próximo é gesto. E vejamos o que ele diz. Se você quiser estabelecer contatos, aprenda primeiro a olhar. Como é que eu olho para as pessoas? Para tanto, caminhe lentamente, dê-se ao trabalho de parar de vez em quando, exerça uma curiosidade inteligente sobre tudo aquilo que lhe permita conhecer melhor as pessoas, sua vida profissional ou familiar, ouvir as pessoas, suas distrações, seus gostos, suas aspirações, dificuldades, lutas. É preciso que você tenha fome de conhecer para poder compreender e amar o próximo. Para entrar em contato não basta olhar. A gente olha, mas não basta olhar. É preciso que você saiba acolhê-lo. Ora, existe uma crise de moradia muito mais grave que a falta de casas, que nós falamos. Qual é? É a escassez de homens interiormente disponíveis para seus irmãos. Meu Deus, o ano é 76, mas cabe como uma luva para os nossos tempos. Vou repetir. Ora, existe uma crise de moradia muito mais grave que a falta de casas. É a escassez de homens
interiormente disponíveis para seus irmãos. Está bom ou querem mais? Que desafio! Vamos ficar com essas provocações para nós hoje. Que nós estejamos dispostos a estarmos aqui, de fato. Estarmos interiormente disponíveis a ouvir, a acolher. E nós podemos ter certeza que assim vamos estar aprendendo do Espírito Santo a sermos hospitaleiros e a sermos hóspedes. Um breve instante de silêncio, meditemos sobre a palavra de Deus para nós hoje. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo,